Deus te ama, Ele tem promessas e bênçãos para a sua vida, um plano e um propósito para você. Mas Ele também deseja que você se arrependa dos seus pecados. Hoje em dia nós vivemos um momento em que a Bíblia já apontava isso para nós. A palavra de Deus dizia que no fim dos tempos, homens e mulheres irão procurar mestres, pessoas que irão pregar um evangelho que elas desejam escutar. Um evangelho que não exige renúncia, não exige arrependimento de pecados, mas que visa cada vez mais essa parte de o Senhor tem promessas para você, Jesus te ama e tá tudo bem você viver do jeito que você está vivendo. Mas o verdadeiro evangelho, ele aponta para um caminho de renúncia e arrependimento. Vários episódios na Bíblia, o Senhor ele curava, ele libertava, ele perdoava e dizia: vá e não peques mais. O cristão e o pecado, eles não devem viver juntos. Constantemente nós devemos renunciar à nossa carne, à nossa vontade de fazer o que é errado e o que desagrada a Deus. Mas renunciando, a gente honra e obedece ao Senhor. E Ele procura em nós obediência. Uma das coisas que mais agrada ao Senhor é a gente se posicionar em obediência a Ele, dizendo não ao pecado. Essa mentira que vem sendo pregada cada vez mais, que tá tudo bem você viver como você vivia antes de conhecer Jesus. Afinal, Ele te ama, Ele já pagou os seus pecados e tá tudo certo, continua vivendo do jeitinho que você vivia antes. Isso é mentira. De fato, Jesus morreu por nós, pagou os nossos pecados e nos deu o direito de se tornar filho de Deus e seguir um novo caminho. Mas esse caminho, ele exige renúncia constante, dizendo não ao pecado, se arrependendo e buscando cada vez mais se santificar e obedecer a Deus. De fato, não é fácil, não é simples dizer não ao pecado. A nossa carne deseja constantemente que a gente faça aquilo que desagrada ao Senhor, mas é possível dizer não, porque a palavra de Deus nos aponta para isso. Ela fala que não existe tentação maior do que nós possamos suportar. E se a palavra de Deus fala isso é porque é uma verdade. Jesus, o Espírito Santo, ele nos ajuda a combater o pecado e a dizer não a ele e seguir um novo caminho, um caminho que agrada ao Senhor, um caminho de obediência. Desde aquele tempo, João Batista pregava sobre arrependimento de pecados. E talvez essa pregação, ela saiu de moda, mas ela continua sendo verdade. O Senhor ainda deseja de nós obediência e que a gente vá contra o pecado. Você que está vivendo nesse evangelho, esse falso evangelho que já fala tá tudo bem você continuar com os seus pecados porque Jesus já te perdoou e tá tudo bem, esse caminho vai te levar ao inferno. E eu não tô aqui te desejando o mal ou desejando que isso aconteça, muito pelo contrário. Eu espero que esse vídeo te alcance para que você encontre a verdade, que Jesus sim morreu por você, se sacrificou por você e te deu a oportunidade de se tornar filho de Deus e agora você é um novo caminho, mas que esse caminho exige eu morrer todos os dias para as minhas vontades e viver a vontade de Cristo, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é um caminho simples, não é um caminho fácil, mas é um caminho possível de seguir, porque o Senhor vai na nossa frente, o Espírito Santo nos capacita e nos ajuda a todos os dias buscar a santificação e dizer não ao pecado. A graça do Senhor, ela transborda em nós de forma que nós já fomos perdoados e de forma que a gente consegue dizer não ao pecado. Meu desejo não é causar medo em você e de forma alguma. Jesus não faz isso. Jesus nos constrange com o amor dele. E eu quero que você entenda o tamanho do amor dele, que perdoou seus pecados e te deu o direito de ter um novo caminho, mas que esse caminho exige renúncia. Esse amor nos constrange, é por esse amor que a gente todos os dias deve falar não ao pecado, porque isso nos afasta da presença dele. E não tem coisa mais preciosa do que a presença de Deus. Dinheiro, riquezas desse mundo, fama, reconhecimento, nada disso chega aos pés da presença de Deus. Mas quando a gente pratica o pecado, quando a gente fica vivendo a iniquidade, isso afasta a gente da presença dele. E isso serve para todos nós, porque vai chegar um tempo onde as pessoas irão dizer a Deus: eu expulsei demônios em seu nome, eu curei os enfermos. E ele vai olhar para essas pessoas e vão dizer: aparte de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, vocês que viveram um falso evangelho, vocês que falavam em meu nome, pregavam, falavam de Jesus, mas continuavam vivendo no pecado. Esse não é o caminho que o Senhor quer para você. Não é o desejo do coração dele. E ele deseja que constantemente a gente venha nos arrepender e buscar a santificação.
e que todos os dias a gente venha falar não para nossa carne, para as nossas vontades, para viver a vontade dele. Que esse vídeo venha te alcançar, para você entender que o Senhor te ama mesmo, ele ama você, ele morreu por você numa cruz, mas que ele deseja que a gente se arrependa e obedeça a ele, porque nós amamos ele, porque ele nos amou primeiro. A nossa forma de amor é obedecendo a palavra dele, obedecendo e cumprindo aquilo que ele estabeleceu para nós e dizendo não ao pecado. Que Deus te abençoe. Até mais.